Oi, pessoal! Vamos mergulhar hoje numa reflexão bem interessante sobre o que a gente fala, o que a gente pensa e, olha só, o que a gente ouve. A base é um devocional de 25 de maio, com um título que já faz a gente parar. Falar sem pensar é falar sem ouvir. Provocador mesmo. Exato. A nossa ideia aqui é investigar isso. Será que aquela fala impulsiva, sabe, que sai meio sem filtro, será que é só isso? Ou, como o texto sugere, é um sinal de que a gente não está conectado com uma sabedoria maior, talvez divina. É uma linha de pensamento forte, né? Sim, e o ponto de partida que a fonte dá é um clássico, Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é prudente. Vamos ver como eles desenvolvem isso. Vamos lá. Olha, o argumento central que a fonte traz é interessante, né? Porque desafia aquela desculpa comum. Ah, falei sem pensar. Sim, todo mundo já usou essa. Ou ouviu. Pois é, o texto diz que não é bem assim, que a gente sempre fala a partir do que já está dentro. Pensamentos, sentimentos, o estado do coração mesmo. Uhum. Então, o problema real, segundo eles, não seria bem não pensar, mas talvez falar sem ouvir. Especificamente sem ouvir a Deus, sem alinhar o que a gente vai dizer com essa fonte de sabedoria. O que você acha dessa ideia? Olha, faz a gente parar para pensar, né? A fonte meio que coloca nossas palavras como um espelho do que está rolando aqui dentro. Exato. E o fascinante para mim é a conexão direta que o texto faz. Essa impulsividade na fala não viria de uma mente, sei lá, vazia, mas de uma certa confusão interna. Confusão interna. Interessante isso. É como se essa pressa para falar, sem aquela pausa para ouvir, para se conectar, mostrasse uma falta de sintonia, sabe? Uma desconexão com essa orientação divina que, teoricamente, traria clareza. O texto sugere que a agitação de fora reflete a de dentro. E para deixar isso mais claro, a fonte usa exemplos da Bíblia, o que ajuda bastante a gente a visualizar. O caso de Pedro é muito forte, né? Sim, marcante. E o que eu acho legal na abordagem deles é como exploram a dualidade na mesma pessoa. Tipo, num momento Pedro tem aquela revelação incrível, divina, reconhece Jesus, tá lá em Mateus 16. Tu és o Cristo. Isso. Aí logo em seguida, movido por um impulso humano, talvez medo, não sei, ele fala algo e Jesus o repreende duramente. Afasta-te de mim, Satanás. Pesado. Pesadíssimo. E a fonte parece usar justamente essa dualidade para mostrar que a questão não é rotular Pedro se ele era bom ou ruim, mas analisar a origem do que ele falava em cada situação. Faz sentido. De onde veio a fala? Exato. Na revelação, tinha conexão divina ativa. O texto diz que sim. Na repreensão que ele levou, parece que não, né? Veio de outro lugar. E isso liga direto com o que Tiago fala que a fonte também traz. Tiago, a questão da sabedoria nas provações, né? Isso. Tiago fala sobre pedir sabedoria a Deus ainda mais quando a coisa aperta. Sim, e como o Tiago conecta isso com a estabilidade, que você mencionou antes, a confusão interna. Então, a fonte foca ali em Tiago 1, versículos 5 a 8. Ele diz para pedir sabedoria com fé, sem duvidar. Porque, como Tiago escreve, quem duvida é como a onda do mar, né? Levada pelo vento para lá e para cá. Instável. Ou falar com clareza, sabe? Especialmente sob pressão. Entendi. A fala apressada seria um sintoma disso. É a leitura que a fonte faz. Um sintoma dessa instabilidade, dessa dificuldade de receber e processar essa tal sabedoria divina que traria calma, direção, e o caminho para a clareza, que o texto sugere, seria cultivar paciência, contentamento, mesmo na dificuldade, para abrir espaço para essa sabedoria chegar. É um contraste bem forte com outro exemplo que eles trazem. Elias, lá no Monte Carmelo. Ali a tensão era máxima, né? O povo dividido, naquela indecisão. Totalmente. E a fonte usa Elias para mostrar justamente o oposto dessa instabilidade. Enquanto o povo ficava ali, até quando vocês vão mancar entre dois pensamentos, né? Sim, clássico. O texto descreve Elias como alguém com palavras, assim, claras, assertivas, poucas mais firmes. A ênfase parece estar na clareza que vem do alinhamento dele com Deus. Não era o volume, era a convicção. Perfeito. A fonte sugere que a força das palavras de Elias não vinha da retórica, mas a convicção que nascia de uma escuta prévia, de um posicionamento firme. Eles usam essa cena, lá de 1 Reis 18, para mostrar como a comunicação focada,
alinhada com o divino, pode ter poder, pode definir coisas. Bem diferente da confusão que a indecisão e a falta de escuta do povo geravam. Então, se a gente for amarrar tudo isso, qual seria a mensagem principal que essa análise toda nos deixa? Parece que vai além do simples pense antes de falar, né? Com certeza. Se a gente conecta os pontos, a mensagem central parece ser que a qualidade, a sabedoria, a eficácia até da nossa comunicação está muito ligada a uma escuta que vem antes. Uma escuta prévia. Isso. E não só ouvir o outro, mas na visão da fonte, uma escuta interna, uma busca por alinhamento com essa sabedoria divina. É um convite para a gente valorizar a pausa, não como hesitação, mas como um espaço para conectar o pensamento e a fala com algo maior antes de se expressar. Interessante. O autocontrole na fala como reflexo de sintonia espiritual. É por aí. A fonte sugere que não é só etiqueta, sabe? É mais profundo. E isso faz a gente pensar muito no nosso dia a dia, né? Porque a gente vive numa cultura que, nossa, resposta instantânea, comentário rápido, reação imediata em tudo. Rede social, conversa. Verdade. A velocidade é quase uma exigência. Como é que a gente pode, então, na prática, cultivar esse hábito da escuta interior? Dessa pausa para refletir que o texto propõe, antes de responder, de reagir, até de decidir algo sobre pressão. Olha, essa é a grande questão que fica, né? Que deriva direto dessa reflexão da fonte. Num mundo que parece valorizar tanto a rapidez na comunicação, como é que a gente consegue reintroduzir e, mais ainda, valorizar essa pausa consciente? É um desafio. É um desafio enorme. E qual seria o impacto real, prático, dessa mudança de postura? Sair da reação quase automática para uma resposta mais pensada, mais conectada internamente. Que diferença isso faria nas nossas interações, nos relacionamentos, nas escolhas de todo dia? Fica aí essa provocação para a gente pensar, para explorar individualmente.